Oi, pessoal, sejam bem-vindos à quarta e última aula do nosso minicurso de Farmacologia Clínica aplicada às doenças infecciosas orais. Eu me chamo Letícia e hoje eu irei dar continuidade ao assunto de antimicrobianos, focando na aplicação odontológica dos antibióticos, juntamente com os petianos Thales Dantas e Igor Ribeiro, sob orientação da especialista Sâmia Tavares. Nessa primeira parte do vídeo, nós temos como tema da aula as indicações da antibiótico-terapia na odontologia, o uso racional e as normas de prescrição dos antibióticos. Bom, nossa aula irá abordar os seguintes tópicos. Quando é recomendada a antibiótico-terapia na clínica odontológica, desde a profilaxia até o controle das infecções, pacientes especiais e sua relação com a profilaxia antibiótica, quais as infecções que podem ser tratadas com os antibióticos e como esses fármacos devem ser prescritos, trazendo as normas regulamentadoras e exemplos de receituário. Para dar início à apresentação, nós vamos entender primeiramente o conceito geral de prescrição dos antibióticos. Os antibióticos eles podem ser usados tanto na prevenção de infecções quanto no tratamento dessas. A profilaxia antibiótica, ela consiste no uso de antibióticos em pacientes que não apresentam evidências de infecção, com o intuito de prevenir a colonização de bactérias e suas complicações no período pós-operatório. Iremos detalhar mais esse tópico no decorrer da apresentação, mas existem duas principais formas de profilaxia, a cirúrgica e a de infecções à distância. Na prevenção de infecções à distância, destaca-se a endocardite bacteriana, que vai ser abordada com maior atenção nos próximos vídeos, já que ela é um tema de extrema relevância. Além da profilaxia antibiótica, nós temos a indicação da antibiótico-terapia no tratamento das infecções bacterianas já estabelecidas. Um ponto importante a ser ressaltado nesse tópico é de que os antibióticos eles funcionam como auxiliares na terapêutica das infecções, já que o uso exclusivo desses fármacos ele é ineficaz quando a causa da doença não é removida. Por exemplo, no tratamento de um abscesso odontogênico, se não for feita a drenagem, apenas o uso do antibiótico não vai resolver o problema. Outro ponto importante a ser ressaltado no tratamento das infecções com a utilização de antibióticos é o da resistência bacteriana. O uso indiscriminado de antibióticos favorece a seleção de micro-organismos resistentes. Por isso, é importante realizar uma boa anamnese para escolher de forma adequada o antibiótico a ser utilizado, evitando a propagação de uma infecção com superbactérias. Por fim, eu devo ressaltar a relevância dos antissépticos na prática odontológica. A antisepsia é um procedimento simples que pode reduzir de maneira significativa a quantidade de micro-organismos presentes na cavidade bucal, além de diminuir a contaminação pelo aerosol gerado nos procedimentos odontológicos. Dessa forma, pode ser feito um controle das infecções no consultório do dentista, a fim de prevenir bacteremias transitórias, pois não havendo o controle da quantidade de micro-organismos, principalmente em procedimentos que causam sangramentos, as bactérias elas podem atingir a corrente sanguínea e causar maiores problemas. Um exemplo de solução antisséptica que todos já devem ter ouvido falar é a clorexidina. A realização de bochechos com digluconato de clorexidina, o famoso Periogard, durante 3 dias, reduzem até 99% os micro-organismos viáveis. Detalhando um pouco mais a profilaxia antibiótica, como eu falei anteriormente, existem 2 tipos de prevenção. A profilaxia com o intuito de prevenir infecções na própria região operada, que é a chamada profilaxia cirúrgica, ou na prevenção de infecções à distância em pacientes suscetíveis. A profilaxia cirúrgica, como nas cirurgias de terceiros molares inclusos, em pacientes imunocompetentes, ela não é recomendada atualmente, já que a profilaxia antibiótica prolongada, ela não confere grandes vantagens, podendo, na verdade, aumentar a incidência de reações adversas e a seleção de bactérias resistentes. A profilaxia antibiótica, ela somente é recomendada por alguns autores em pacientes normosistêmicos quando envolve procedimentos de maior extensão, como na colocação de peças protéticas, onde há um maior desgaste ósseo. Já quando falamos de pacientes com alguma deficiência imunológica ou com alterações metabólicas importantes, como os diabéticos descompensados, que estão mais propensos a adquirir alguma infecção, a profilaxia cirúrgica ela é indicada,
mesmo nas cirurgias mais comuns, como na exodontia de terceiros molares, justamente para prevenir uma intercorrência mais grave. Para a profilaxia cirúrgica, recomenda-se a administração do antibiótico 1 hora antes do procedimento. Na profilaxia de infecções à distância, é consenso que o uso preventivo de antibióticos em pacientes com fatores de risco é indicado, principalmente nos pacientes cardiopatas, que podem predispor à endocardite infecciosa. Esse assunto ele vai ser abordado com mais detalhes no decorrer do mini-curso, mas é importante sabermos desde já que essa é uma alteração com altos índices de mortalidade. Na profilaxia de infecções à distância, recomenda-se a utilização da amoxicilina, 2 gramas, como primeira escolha, e para os alérgicos à penicilina, recomenda-se a doxiciclina, 100 miligramas. Agora, iremos ver sobre o uso terapêutico dos antibióticos no tratamento das infecções bacterianas. E para isso, nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos. O uso de antibióticos, ele somente é recomendado quando a descontaminação do local por si só não surte o efeito desejado e há sinais e sintomas que indicam a disseminação da infecção, como a celulite, que é o edema pronunciado, a febre, a limitação da abertura bucal, entre outros. Quanto à prescrição dos antibióticos, tem-se uma ideia equivocada de que a terapia prolongada com antibiótica ela é necessária para impedir a remissão de infecções orais. Entretanto, os antibióticos eles devem ser utilizados de forma agressiva e pelo menor período de tempo que seja compatível com a remissão da doença no paciente. Ou seja, a duração apropriada do antibiótico ela é determinada pelo tempo necessário para que o sistema de defesa do paciente ganhe controle sobre a infecção. Além disso, nós temos a terapia antibiótica combinada, que fornece a ampliação do espectro bacteriano no confronto com provável infecção polimicrobiana de origem desconhecida. Outros benefícios propostos incluem a redução da dose de cada agente, sinergismo antibiótico e redução dos efeitos adversos. Em relação às doses empregadas, nós devemos saber primeiramente o que é a concentração inibitória mínima. Esse conceito ele se refere à menor concentração do antibiótico que causa a destruição completa do micro-organismo ou que permite a sobrevivência de menos de 0,1% do inóculo. Essa concentração inibitória mínima, ela raramente é utilizada na prática odontológica, porque necessita de um cenário perfeito, como o tamanho do inóculo, temperatura, pH. Então, diante disso, preconiza-se a utilização da dose de ataque, que é, no mínimo, o dobro da dose de manutenção do antibiótico, para compensar a perda que acontece na passagem do fármaco pelas barreiras teciduais. Muitos já devem ter visto, nas disciplinas de patologia, que existem basicamente 2 tipos de infecção, a aguda e a crônica. As infecções bacterianas bucais agudas, elas têm evolução muito rápida e duração relativamente curta. Geralmente, elas duram em torno de 1 semana, principalmente quando o foco da infecção é eliminado. Entretanto, algumas infecções bacterianas bucais, elas podem perdurar por mais tempo, tornando-se crônicas. Com isso, nós devemos ressaltar o que eu falei anteriormente, a importância do uso racional dos antibióticos, já que a utilização inadequada desses fármacos ela pode selecionar bactérias resistentes e contribuir para a evolução da patologia. Nas infecções crônicas, a eficácia dos antibióticos ela é menor, já que as bactérias muitas vezes estão latentes ou em lento crescimento, e não é indicada antibiótico terapia se não houver sinais e sintomas de disseminação. O que deve ser feito é apenas o procedimento odontológico, como a incisão e a drenagem. Para finalizar essa parte de indicações da antibiótico terapia na odontologia, eu irei abordar as classes de antibióticos mais utilizadas na prática clínica. Vou começar pelas mais famosas, as penicilinas. Esses fármacos eles são bactericidas, como vocês já devem ter visto nas aulas sobre mecanismo de ação e propriedades dos fármacos. Porém, eles não eliminam os micro-organismos tão rapidamente quanto outros antibacterianos, já que a inibição enzimática e, consequentemente, a ruptura da parede celular das bactérias levam tempo. E por isso, também muitas vezes, são necessárias doses maiores
para que ocorra o sucesso da terapêutica medicamentosa. Uma vantagem das penicilinas, como a amoxicilina, é que elas possuem um amplo espectro de ação, ou seja, abrangem uma diversidade de bactérias. Por isso, elas são fármacos de primeira escolha para as infecções orofaciais. Uma associação comum em infecções mais avançadas é a da amoxicilina com o clavulonato de potássio. Sobre as cefalosporinas, elas possuem mecanismo de ação idêntico ao das penicilinas e são divididas em 4 gerações, como vocês já viram. A mais famosa é a cefalexina, uma cefalosporina de primeira geração. Ela pode ser utilizada em crianças alérgicas à penicilina na profilaxia da endocardite bacteriana. E vale ressaltar que as cefalosporinas, elas não são fármacos de primeira escolha no tratamento das infecções odontológicas em nível ambulatorial, sendo reservadas para a profilaxia cirúrgica, em cirurgias ortognáticas ou para o tratamento de infecções graves em ambiente hospitalar. Os macrolídeos, como a azitromicina, são muito utilizados no tratamento dos abscessos periapicais agudos em pacientes com história de alergia às penicilinas, já que eles possuem um espectro de ação similar ao das penicilinas. Além disso, os macrolídeos eles são utilizados na profilaxia da endocardite bacteriana. As lincosamidas só possuem 2 representantes, a lincomicina e a clindamicina. A lincomicina ela não é muito utilizada por possuir menos eficácia e farmacocinética inferior à da clindamicina. A clindamicina ela geralmente é selecionada para o tratamento de infecções mais avançadas na clínica odontológica, como uma alternativa para as bactérias resistentes aos beta-lactâmicos. A clindamicina ela costuma ser um fármaco de primeira escolha para os pacientes alérgicos à penicilina. Algo importante que eu devo ressaltar é que a última atualização da American Heart Association retirou a clindamicina como fármaco alternativo para a profilaxia da endocardite bacteriana. Por fim, nós temos o metronidazol, que é extremamente eficaz contra os bacilos anaeróbios gram-negativos, sendo de muita utilidade no tratamento de infecções bacterianas agudas, como as pericoronarites, os abscessos periapicais e a gengivite ulcerativa necrosante. Geralmente, ele é utilizado em associação às penicilinas ou às cefalosporinas. Para finalizar nossa aula, eu irei falar das normas de prescrição para os antimicrobianos. A resolução mais recente publicada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre os antimicrobianos, ela data de 5 de maio de 2011 e dispõe sobre o controle e a prescrição dos antibióticos. No capítulo 3 dessa resolução, dita que a prescrição de medicamentos antimicrobianos ela deverá ser realizada em receituário próprio do prescritor, não havendo modelo de receita específico. Ou seja, no nosso caso, o dentista ele pode prescrever a receita contendo antibióticos na sua prescrição de costume, devendo apenas se atentar para o fato de que o receituário ele deve obrigatoriamente possuir 2 vias, uma que vai ficar com o paciente e a outra que será retida na farmácia. Na resolução de 2010, era estabelecido que a prescrição de antimicrobianos ela deveria ser feita em receita de controle especial, mas isso não se aplica atualmente, já que a resolução de 2011 ela substitui a do ano anterior. É importante saber que a receita de antimicrobianos ela é válida em todo o território nacional por 10 dias, a contar da data de sua emissão. Então, é bom informar isso ao paciente, pois se o procedimento ele for feito após esse período de 10 dias e o paciente extrapolar esse prazo, ele terá que voltar ao consultório para obter uma nova receita. Uma dúvida frequente é se na prescrição de um antibiótico podem ser adicionados outros medicamentos. E sim, isso pode ser feito desde que esses fármacos eles não pertençam a uma categoria que necessite de controle especial. Por exemplo, eu posso sim colocar o antibiótico e o anti-inflamatório na mesma receita, porque o anti-inflamatório ele pode ser prescrito em receituário comum. Além disso, não tem limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por receita. Ou seja, se eu precisar prescrever 2 ou mais fármacos antimicrobianos, eu posso fazer isso na mesma receita de 2 vias. Porém, se eu for prescrever um antimicrobiano e um psicotrópico, como o alprazolam, por exemplo, que exige controle especial, eu não posso utilizar a mesma receita. 2 receitas diferentes para cada medicamento devem ser feitas. É importante falar que alguns profissionais fazem a utilização de 3 vias da receita.
uma para o paciente, uma para a farmácia e uma para o próprio profissional guardar como uma documentação daquilo que foi prescrito. Certo, Letícia, já entendi as regras da prescrição dos antibióticos. Agora, quais são os itens essenciais que eu devo colocar no receituário? Bom, a receita ela deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras. Isso é muito importante porque a receita é um documento, então você não pode rasurar a receita. Além disso, ela deve ser feita em 2 vias e deve conter os seguintes dados obrigatórios: a identificação do paciente com o nome completo, a idade e o sexo, o nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de denominação comum brasileira. Por exemplo, você pode escrever Novalgina, mas Novalgina é a mesma coisa que dipirona. Então, você pode escrever, né, é preferível que você escreva dipirona, porque aí a pessoa pode escolher qual fármaco que ela deseja comprar. Por exemplo, se você for no SUS, não vai ter o medicamento Novalgina, vai ter lá a dipirona. Então, é importante a gente, né, é preferível que a gente escreva nessa denominação para que o paciente tenha mais fácil acesso. Além disso, né, deve ter a dose ou a concentração, a forma farmacêutica, a posologia e a quantidade em algarismos arábicos, a identificação do emitente, como o nome do profissional, com sua inscrição no Conselho Regional, no nosso caso, Conselho Regional de Odontologia, ou o nome da instituição, o endereço completo, o telefone, a assinatura e o carimbo do dentista. Além disso, deve conter também a data de emissão. Aqui ao lado, vocês podem ver o exemplo de receita, né, onde contém todos esses dados que eu falei para vocês. Bom, aqui estão as referências da aula. Obrigada por assistirem. Eu espero que tenha sido um ótimo minicurso.